Olá, queridos alunos. Olá, senhores pais e responsáveis. Tudo bem com vocês? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Eu espero que vocês de fato estejam bem, estejam com saúde, estejam felizes e, sobretudo, estejam se cuidando, tá? E também espero que vocês estejam mantendo aquela força, aquele vigor, aquele entusiasmo e também a fé em Deus, né? Vocês sabem que nos tempos que nós estamos vivendo é muito necessário, é de fundamental importância nós cultivarmos essa espiritualidade. Acredito que você tem uma fé, tem uma religião, você acredita em Deus. Então, peço que você continue com essa fé. Não desista, não enfraqueça. Eu sempre penso o seguinte, tá? Partilhar com você minha experiência, que diante de Deus, diante de Jesus Cristo, diante da nossa fé, a gente fica de joelhos, orando, pedindo a Deus proteção, vigor, entusiasmo, saúde para nós vivermos nossa vida, nosso dia a dia. E diante dos problemas, diante das dificuldades, senhores pais, alunos, a gente fica de pé, encorajado, entusiasmado. Essa é a minha motivação, minha primeira fala para vocês, porque eu acredito muito nisso, ok? E espero que de fato vocês estejam bem. E aí, você, querido aluno, espero que você esteja também motivado, entusiasmado para fazer acontecer de fato essa aula, que seja uma aula de aprendizado, de aquisição de conhecimento. Você sabe que o conhecimento ele é muito importante. A dedicação aos estudos, sobretudo a leitura. Quando a gente está estudando, correndo atrás do conhecimento, a leitura é um ponto fundamental, pois sem a leitura a gente não consegue entender, adquirir o conhecimento necessário. Por isso, peço você, aluno, reserve sempre um tempo para fazer suas leituras. E no caso de hoje, você está convidado a fazer a leitura da página 5 à página 10 do seu livro, do seu material. Tudo certo? Então, nós vamos falar sobre a cultura. Veja que é um assunto muito vasto, muito grande, que a gente precisa ler com tranquilidade, ler com calma, prestar atenção na aula. E digo a vocês também, outra dica para você, sempre é bom estudar com o dicionário ou vendo na internet alguma coisa para pesquisar algumas palavras, alguns termos que é importante para nós entender e compreender um texto que a gente está lendo. Você sabe que às vezes a gente deixa de compreender um texto por conta que você não conhece uma palavra, um termo que o texto está trazendo ali. Então é muito importante. Estudar exige alguns sacrifícios nossos, tá? Para poder a gente de fato compreender, porque não basta só você dizer que está estudando e não está compreendendo, não está adquirindo conhecimento, tá? Então é importante a gente estudar e compreender o que está estudando e estudar e de fato adquirir o conhecimento. Cultura, povo, como você já bem sabe, ele tem várias definições. Cultura tem vários conceitos, tá? E aqui a gente vai se deter em alguns conceitos, certo? E quem vai nos trazer esse conceito é o Taylor, um antropólogo que estuda as culturas, estuda as tradições, e vamos ver o que ele diz sobre cultura. É até importante você ter no seu material aí do lado para escrever, anotar algumas coisas, porque quando a gente escreve a gente assimila melhor.
Cultura é todo o complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro de uma sociedade. Enquanto membro de uma sociedade. Veja quanta informação nós temos aí. É todo conhecimento adquirido por uma sociedade. E veja o que tem numa sociedade. Veja o que tem numa sociedade. Uma sociedade nossa, brasileira, a qual nós estamos inseridos. Tem tudo que a gente pode imaginar enquanto conhecimento, né? Tem arte, muita arte. Tem a moral, tem as leis, com certeza, tá? Tem os costumes, muito mais. O Brasil, a gente até costuma dizer nas aulas de sociologia que no Brasil não existe um Brasil, existem vários Brasis. Por quê? Porque cada estado tem uma diferença muito grande em relação ao outro. Por exemplo, que o nosso contexto do Amazonas, né? É muito diferente do contexto do povo que mora lá no sul. Nosso contexto aqui, muito diferente. Nós temos a nossa própria cultura, nossos próprios conhecimentos, a nossa própria forma de ser, nossos hábitos e costumes. Isso é cultura, certo? E tudo isso, o indivíduo vai adquirindo dentro do contexto no qual ele está inserido. Nós somos parte dessa cultura. Nós somos parte dessa cultura. E veja como aí o termo diz, é muito complexo, porque entender como funciona uma sociedade, um povo, é analisar todas essas características para poder ter uma visão ampla de um povo, levando em consideração a sua cultura propriamente dita, que é a lei, os costumes, a moral, hábitos, tá? As crenças, tudo isso está dentro de um complexo que inclui conhecimentos, que é a cultura. Vamos prosseguir? Toda pessoa tem cultura. Concorda com essa frase? Ei, aluno, você que já estudou, concorda com essa frase? Todas as pessoas têm cultura? Se você disse que concorda, parabéns, de fato. Todas as pessoas têm cultura. Não existe pessoa, não existe povo sem cultura. Não existe povo sem uma história. Não existe povo sem uma religião. Não existe povo sem as suas leis, sua moral, seus costumes. Seja aquele povo mais primitivo, tem cultura, tem seus costumes, tem o seu modo de ser, certo? Uma outra informação sobre o conceito de cultura também é assim, que não existe povo sem cultura, certo? Mas cultura é também um outro conceito, é dizer que toda a ação humana é cultura. A cultura é fruto da ação humana. O que você acha? É algo para se pensar. Porque se a gente for dizer assim, o ato de matar alguém, agir com violência e matar alguém, é uma ação humana, certo? E a gente pode fazer vocês pensarem, e a gente pode dizer que isso é cultura? O que você acha? Fique pensando aí e depois a gente volta a comentar sobre isso, certo? Conceito: cultura é a vida total de um povo, herança social que o indivíduo adquire
de seu grupo ou pode ser considerada parte do ambiente que o próprio homem criou. Parte de um ambiente que o próprio homem criou. O termo cultura vem de cultivar. Se você cultiva algo, você tá criando algo, você está, de certa forma, fazendo cultura. Tá aí, ó. Pode ser considerada parte do ambiente que o próprio homem criou. O homem criou conhecimento? Sim. O homem fez as leis? Sim. Certo? Vamos prosseguir que tem muita coisa para a gente discutir aí. Certo, pessoal? E aí, vocês estão pensando sobre já que toda a cultura é toda a ação humana, o ato de matar alguém é um ato humano, então pode ser considerado cultura? Vai pensando aí que a gente vai discutir mais isso aí. Turma, se tratando de Brasil, tá? Nós temos essas imagens aí que a gente vai tem tudo a ver com a cultura em aspectos diferentes, certo? Cultura pode ser considerado um bem. Aí você está vendo a Catedral de Brasília, tá? A sua arquitetura, tá? O seu formato, tá? A cultura também passa pelos bens que existe na sociedade. Artefatos, cerâmicas indígenas. Olha aí, ó. Essa cultura indígena presente na nossa sociedade, presente na nossa vida. Tá? Os artefatos também são considerados cultura, sobretudo aqui da nossa região. Ideias, fábrica brasileira de ideias. A escola, o ambiente escolar, universitário, também é fruto de uma ideia, de uma cultura. Muito boa informação, né? Processos técnicos, agronegócio brasileiro. Tá aí. Então o conhecimento ele está se desenvolvendo cada vez mais e ele tem esse caráter também técnico, progressivo. Pessoal, outra questão para ajudar vocês a pensarem. A cultura ela muda, ela é dinâmica ou ela é permanente? Outra ideia importante para vocês pensarem aí. Mas aí a gente já pode até comentar, né? Comentar. E quem pensou aí que a cultura ela é dinâmica, ela sofre alterações, acertou, parabéns. De fato, a cultura ela é dinâmica, ela sofre alterações no meio social. Sobretudo hoje, né? Hoje com as informações mais aceleradas, tudo acontece muito rápido também, a cultura sofre influência e, portanto, ela sofre mudanças também. A gente ouve muito, sobretudo as pessoas de mais idade, dizerem o seguinte: na minha época era dessa forma, na minha época a gente agia assim. Ela está dizendo que de fato a cultura, o modo de ser de um povo, as tradições, elas sofrem influências e elas mudam. Na verdade, a gente pode até dizer assim, elas se ressignificam, né? Elas se atualizam, se adequam às transformações, às mudanças sociais. Muito boa essa informação, né? Aliás, todas as informações aqui, pessoal, são muito boas. Cultura material, cultura não material. Vamos ver em que consiste isso. Cultura material consiste em todos os objetos tangíveis que fazem parte da cultura de um povo. Aí exemplo tá aí, utensílios, vestimentas, construções, aquilo que é palpável, aquilo que é substância, aquilo que a gente pode ver, tocar, tá? Então a cultura material, está dizendo cultura material. Aí na nossa casa, com certeza você tem algum desses objetos que expressam uma cultura. Você pode
algo de foto da sua família e tudo mais. Expressa a tradição da sua família, os costumes da sua família, o modo de ser, etc. Ok? Cultura material. Isso aqui já foi. Cultura não material abrange aspectos intangíveis da sociedade, como crenças, costumes e artes, difundidos através das gerações. Tá aí, já tá dizendo, não material, tá? Essa cultura, ela se manifesta através de símbolos. Na cultura, a simbologia, ela é muito importante. A imagem, ela expressa muita coisa de uma cultura. E aí nós temos algumas imagens, né? A imagem do crucifixo, qual é a ideia que está por trás do crucifixo, né? Uma tradição religiosa, o cristianismo. E dentro do cristianismo, sobretudo, a religião católica. Então veja o quanto a imagem por si só já fala muita coisa, né? Aí está expressando a cultura do cristianismo, todas as suas ideias, toda a sua doutrina, toda a sua história, enfim, muitas ideias importantes aí. Depois tem essas outras imagens que expressam a cultura, a arte, o conhecimento, a expressão de uma crença, de uma cultura, de uma tradição. E tem a terceira imagem que expressa uma dança, né? Uma dança. Aquilo que eu falei para vocês, a gente não pode pensar a cultura sem levar em consideração as imagens que por si só já falam muita coisa, certo? Então, expressa uma dança de um local, um costume, uma tradição, ok? Padrão cultural é um comportamento generalizado e regularizado. Ele estabelece o que é e o que não é aceitável na conduta dos indivíduos pertencentes a determinado grupo. Muito bem. Você sabe que na sociedade existe aquilo que a gente considera que é padrão para todo mundo. Por exemplo, comer de garfo e faca. É um padrão, uma cultura padronizada que nós herdamos nossos colonizadores. Mas se a gente for pensar nos povos indígenas, nos povos originários da nossa terra, eles não tinham esse costume. Esse costume foi trazido pelos europeus, certo? Mas foi tão forte que virou um padrão, virou uma norma. E aí, hoje em dia, todo mundo come de garfo e faca. E às vezes aquilo que foge do padrão, às vezes já é visto de forma diferente. Imagina você num restaurante onde todo mundo está sentado de forma padronizada, todo mundo bonitinho, aí chega alguém totalmente diferente, começa a pegar o alimento com a mão e comer de forma, no mínimo ele vai ser olhado com estranheza, não é verdade? Tem isso também. Então a sociedade ela tem esse caráter também de padronizar, determinar como as pessoas devem se comportar na sociedade. Só que a cultura vai além, né? Como vocês estão percebendo aí, a cultura vai além. Área cultural refere-se a um território relativamente pequeno em relação ao da sociedade global, onde os indivíduos compartilham os mesmos padrões de comportamento e possuem traços complexos culturais semelhantes. É aquela ideia, né? Vamos pegar uma ideia muito particular.
Com certeza você, na sua família, você tem o seu modo de ser, um modo de ser, um modo de se comportar, um modo de conversar, né? Aí é dentro do seu espaço, da sua área ali, você se comporta de um jeito. Então é nisso que se refere à área cultural. E vamos ampliando isso dentro do contexto local, por exemplo, aqui do nosso Amazonas. Então, nós temos uma característica própria dentro desse espaço. Já lá em São Paulo, Brasília, até mesmo em outros países, o pessoal tem comportamentos e cultura, tradições diferentes. Isso que é o bacana de a gente compreender bem, certo? Turma, essas informações, eu digo para vocês que ela amplia nossa percepção de realidade, de sociedade. Às vezes a gente tem uma ideia pequena assim, ó. Com essas informações, os nossos horizontes se abrem, né? Se abrem. E isso faz a gente entender o quê? A entender o modo de ser de outros povos e de outras culturas. Isso a gente entende, a gente compreende e a gente respeita. Essa é uma informação muito válida, porque geralmente, não sei se vocês já perceberam isso, as pessoas que não têm determinados conhecimentos, elas são mais preconceituosas, elas são mais racistas, elas, elas, elas discriminam mais e assim por diante. Por isso que a gente sempre diz, né? Conhecimento, ele transforma a vida da gente. Muito boa essa informação, né? Aculturação, um termo muito importante dentro da sociologia. Aculturação, processo pelo qual duas ou mais culturas diferentes entrando em contato constante originam mudanças importantes em uma delas ou em ambas. Então, um termo importante e fácil de compreender, né? Duas culturas estão juntas e a partir dessa junção vai haver mudanças. Como eu falei para você, a cultura ela é dinâmica, ela sofre transformações. Um exemplo disso é a gente que vem de fora para morar aqui. A pessoa ela entra num processo de aculturação. Aculturação. Mas devo dizer para vocês, nem todo mundo está aberto a essa aceitação. Tem gente que não se adapta a determinadas culturas. Não se adapta. Cria uma resistência muito grande. Tem gente que se adapta muito bem. Certo? Um termo muito importante também na sociologia, turma, é o etnocentrismo. Vamos relembrar aqui que é o etnocentrismo? Etnocentrismo, etnia, identidade cultural de um povo, aspectos biológicos, língua, religião, tradições. Quando uma cultura ou grupo se coloca como padrão, colocando seus valores, ideias e comportamento como corretos. Qualquer outro grupo que seja diferente será considerado bárbaro, selvagem, exótico. Olha aí que o etnocentrismo é um perigo. É um perigo. Não aceitar a ideia do outro, a cultura do outro, o modo de ser do outro, e esse modo de ser do outro representa, de certa forma, uma ameaça. Aconteceu isso muito na nossa história, certo? Muito na nossa história. De uma cultura se achar melhor do que a outra, correta, a padrão, e em detrimento disso, ela exclui, ela mata, ela gera violência em relação à cultura do outro,
ao diferente. É muito fácil nós aceitarmos ideias, pessoas, tradições com ideias semelhantes à nossa, pessoas que são da minha religião, que são da minha cultura, são do meu espaço no qual eu vivo. É muito fácil porque a gente comunga da mesma ideia, das mesmas tradições, dos mesmos hábitos, etc. Mas aceitar aquele que é totalmente diferente, que pensa diferente, que tem um jeito de ser diferente, aí já é um desafio. Um desafio muito grande que o ser humano, de modo geral, tem. E com isso pode acontecer o etnocentrismo. Excluir, negar o que é diferente. Tratar o diferente como se fosse nosso adversário. Terrível isso, né? Mas se você perceber, trazendo para a nossa realidade, se você tem um olhar crítico, uma percepção crítica do nosso mundo, isso está acontecendo muito claramente. Na verdade, precisa nem citar exemplos. Etnocentrismo, preconceito e discriminação. A consequência do etnocentrismo é essa. O etnocentrismo constrói uma visão de mundo baseada no preconceito e na discriminação, aquilo que eu já falava, né? Uma visão difícil de ser superada, pois cremos que o que somos e fazemos é o melhor. Aquilo que eu falei, né? Colocar-se como o melhor, correto em relação aos outros. Um grupo diferente é visto como uma ameaça de perda de coesão e identidade ao grupo que é tido como superior. Aquilo que eu falei para vocês, é tido uma ameaça, né? A pessoa vem aqui do seu jeito de ser, na visão daquela pessoa que não tem uma leitura, não está aberto à aceitação, ela vai considerar que seja uma ameaça. Turma, antes que eu esqueça, né, sobre a pergunta, toda ação humana é considerada cultura. O ato de matar alguém é uma ação humana. Pode ser considerado cultura? Se você disse que não, acertou. Gente, cultura não é violência. Cultura não é violência. Você jamais vai cultivar um ato de violência, uma maldade com uma outra pessoa, com seu semelhante ou com ninguém, tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque isso foi questão de prova já, entendeu? Questão de prova. E se a gente não tem essas informações, a gente acaba errando, né? Mas eu acredito que a maioria de vocês aí pensaram de fato que o ato de matar alguém não é cultura, certo? Já esclarecendo, dando essa informação para vocês antes que eu esqueça. Isso aqui eu falei. Culturas diferentes. Qualquer cultura é resultado de um processo que envolve intervenção, criação, reinvenção dos homens da natureza. Aquilo que a gente já sabe, o ser humano está sempre reinventando, criando, adquirindo conhecimento. E isso não vai parar, isso é próprio do ser humano, certo? Eu até brinco com os alunos, né? E dizer assim, como estará o mundo daqui a 100 anos, né? Com tanta transformação, com tanto conhecimento, né? Gente, por aqui eu concluo esse momento de aula, esse momento de reflexão. São muitas informações, mas a primeira aula é essa mesmo. Espero que vocês tenham compreendido. E meu muito obrigado, agradeço pela oportunidade e se cuidem,
e até a próxima, se Deus quiser.